aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. É o que separava, já não separa mais. A luz outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, sim, Senhor, e fazer obrigado, Jesus. Estamos aqui para te adorar, Senhor. De louvor, dizer que tu és santo, Santo, digno de ser louvado, de ser engrandecido, Senhor, de ser adorado, de ser exaltado, te adoramos, Senhor, pra te adorar, pra te adorar, Senhor, te amamos, Senhor, pra te adorar, Senhor. Erga sua voz ao Senhor, adore ao Senhor, na beleza da tua santidade, na beleza da tua santidade, Senhor. Exaltamos teu nome, exaltamos Jesus, adoramos teu nome, Jesus, pode vir, maravilhoso pra te conselheiro, adorar, Pai da eternidade, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, Jesus, pra te adorar, pra te adorar.
toda a glória. Todo louvor a ti, Senhor. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso culto vespertino. Você que está na sua casa, nos assistindo virtualmente, que Deus o abençoe rica e abundantemente. Vamos estar abrindo nossas Bíblias para estar assim, lendo a palavra de Deus no Salmo de número 139, de 1 a 10. Onde diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Amém. Assim é a palavra de Deus. Não há como fugir da presença dEle. Não há como se esconder de sua presença. Que Deus esteja assim nos abençoando e nos amparando. Aleluia! Obrigado, Jesus. Nós te adoramos. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor alegria, vida eterna e louvor. Obrigado, Jesus. Te adoramos na beleza da tua santidade. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Jesus, sim. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia,
Videira, 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 vida. 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 Aleluia, aplauda nosso libertador. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço, reverendo Flávio, por nos ceder essa oportunidade de estar lendo e meditando na palavra de Deus com os irmãos. Quero dizer que estou com a minha esposa, Júlia. Nós somos da Igreja Presbiteriana do Pichincha. Nós pastoreamos o grupo Jovens Casados da igreja, sob a direção do reverendo Fábio Castro, que é o pastor da Igreja Presbiteriana do Pichincha. Irmãos, vamos meditar no texto que está no livro de Jó, capítulo 14, versos de 7 a 9. Lá diz assim: porque há esperança para a árvore cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus ramos, os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Oremos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela Tua palavra que nos abastece, Senhor, que nos renova, que nos faz brotar em momentos de dificuldade. A Tua palavra, ela nos alimenta e nos transforma em pessoas cada vez melhores, Senhor. E assim aprendemos também cada dia mais de Ti. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine. Dependemos de Ti, Senhor. Se o Senhor não nos iluminar, não nos abençoar, não abrir nosso entendimento neste momento, não poderemos, Senhor, transmitir a Tua palavra, e nem tampouco as pessoas compreenderão. Dependemos totalmente de Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós e fala aos nossos corações. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A expressão ao cheiro das águas brotará é uma expressão muito agradável. Ela entra na nossa mente com uma forma assim muito boa, porque ela nos inspira e ela nos faz acreditar que nós somos assim, que nós queremos ser a árvore que se renova, ainda que o seu tronco esteja apodrecido, ela se renova. Eu tive na minha casa uma árvore, era um pé de carambola, e nós gostávamos muito dessa, não, da graviola, desculpa. Eu tinha na minha casa um pé de graviola, e esse pé de graviola, nós gostávamos muito de tirar as graviolas e comer, mas houve uma época que ela foi atacada por cupins, e os cupins começaram a comer na parte de cima, começaram a comer os galhos, e eu sempre fui muito ocupado, trabalhei muito, não tinha muito tempo para ver o que fazer. Algumas pessoas diziam, coloca isso, coloca aquilo, mas enfim, eu nunca consegui saber como impedir que aqueles cupins prejudicassem a graviola. E os cupins começaram a comer ela na base, do meio para baixo, e a metade da árvore, ela estava totalmente corroída pelos cupins, totalmente podre mesmo, e começou a quebrar algumas partes do tronco principal, né? E o tempo passou, e aqueles cupins, eu coloquei um produto numa época, e os cupins pararam de destruir a árvore, só que ela já estava quase totalmente destruída, mas ainda tinha uma ligação com a terra e a raiz, e ela ainda dava um pouco de graviola. Tinha uma parte da árvore que ainda dava frutos, e eu ficava impressionado com aquilo, e dizia no meu coração, Deus é maravilhoso, olha como Deus faz, Deus cria um ser, uma coisa que consegue dar frutos, apesar de estar totalmente destruída, ainda assim ela dá frutos. Esse foi um exemplo muito interessante. Esse texto da
de Jó, ele dialoga muito com uma pessoa que está em desalento, em estado de tristeza, em estado de desesperança. Esse texto, ele fala com aquelas pessoas que estão desempregadas. O texto da árvore que se renova ao cheiro das águas, ele se comunica com as pessoas que estão, por exemplo, vivendo em crise de meia-idade. Você sabe o que é a crise da meia-idade? Se você procurar na internet, verá algumas explicações clínicas sobre isso. É uma época que todo mundo passa, né? É aquela fase da vida em que você já está ali beirando os 50 e passa um pouco mais dos 50, e aí você começa a pensar no passado, as coisas que você fez e as coisas que você não fez, e você começa a pensar que eu poderia ter feito e não fiz, e agora não tenho. Você vê outros amigos seus que deslancharam na vida, conseguiram prosperar, conseguiram construir coisas e você não construiu. Há pessoas que entram na crise da meia-idade porque deveriam ter estudado mais e não estudaram, deveriam ter experimentado alguns concursos públicos e não fizeram, deveriam ter construído uma casa e não construíram, deveriam ter feito isso, aquilo e não fizeram. Então o tempo passa e a pessoa, pelo fato de chegar assim, o que ela considera ser o meio da vida, ou seja, vivia até aqui e agora começo a contar o tempo regressivo para o fim dos meus dias. E aí o que eu fiz? O que eu construí? O que foi edificado até aqui? E aí a pessoa entra em crise. Às vezes são pessoas que perderam a casa numa enchente. Essas pessoas, elas leem o texto da árvore que se renova e se alimenta de uma esperança e começa a usar isso de uma forma poética, tentando associar a árvore que se renova aos passos tão difíceis que ela ainda vai dar na vida para restaurar a sua casa que foi perdida talvez na enchente, ou pessoas que têm uma luta contra a enfermidade. Então a árvore foi cortada e a raiz foi envelhecida. O tempo passa, as oportunidades passam, a coragem das pessoas passa e a gente entra num estado de: e agora, Senhor? O que resta para mim? A frase, ela tem um efeito que joga as pessoas para cima. Entretanto, esse texto ele tem um problema, que se você for por essa linha de pegar esse versículo e cantar aquela música ao cheiro das águas, e pensar que a história é só isso, você pode descobrir que tem um problema aí, porque o autor, ele não se compara a essa árvore. Quem escreveu esse versículo, quem fala sobre a árvore que se renova ao cheiro das águas, não se considerava uma árvore que se renova ao cheiro das águas, porque ele diz que as pessoas, elas não são como árvores. Lá em Jó 14, verso 10, Jó diz assim: o homem, porém, morre e fica prostrado, expira. O homem de onde está? Expira, e o homem onde está? Ou seja, a árvore, ela se renova, mas o homem não. Essa é a declaração do autor. O autor também diz o seguinte, lá em Jó 14, 11, ele diz: as águas que se retiram do mar e ao rio que se esgota e fica seco. Ou seja, Jó, ele se compara não à árvore que se renova, mas ele se compara em seu estado de tristeza, em seu estado de crise, decepção e todas as coisas que ele havia passado. Jó se compara às águas que se retiram do mar e ao rio que se esgota e fica seco. Mas afinal de contas, quem era Jó? Esse homem que faz declarações tão deprimentes, tão negativas. Lá no livro de Jó, capítulo 1, verso de 8 a 11, ele diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme a Deus?
Acaso não o cercaste com sebe, e ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que se não blasfema contra ti na tua face. Então, Satanás, ele fala para Deus assim: esse servo que está aí, que o Senhor tem satisfação pela sua vida, pelas coisas que ele diz a seu respeito, ele é um homem abençoado, ele pode viver de forma regalada. Que problemas ele tem? É claro que ele vai te glorificar e vai temer a ti, mas se o Senhor tirar as coisas que ele tem, eu quero ver se ele vai ser fiel a ti como ele é hoje. Uma coisa se precisa entender sobre o livro de Jó. O livro de Jó, ele não é um credo apostólico. O credo apostólico, eles são afirmativas que refletem a nossa fé. O livro de Jó também não é um manual prático. O manual, você pega o manual e abre e vê as coisas que são, o que deve se fazer, um passo a passo de algo que se refere a procedimentos. O livro de Jó também não é uma doutrina confessional. O livro de Jó é uma poesia hebraica. Era assim uma forma didática dos hebreus, eles ensinarem aos seus filhos. E qual é a base moral desse livro? O livro, ele tem uma base moral por trás, um pano de fundo, de tudo que se trata ali, de tudo que se fala, que é um conceito chamado justiça retributiva. E o que é a justiça retributiva? A justiça retributiva, muito adotada pelos fariseus, pelos saduceus, eles pensavam o seguinte: se alguma pessoa cometeu pecados no seu passado, ela será amaldiçoada no futuro, alguma coisa de ruim acontecerá com ela. Aquilo que você faz de bem aqui, Deus vai te recompensar. Isso é justiça retributiva. Jó estava inconformado, sabe por quê? Porque Jó se julgava uma pessoa muito justa, e Deus faz com que Jó passe por situações muito difíceis para mostrar para o próprio Jó. E nessa conversa com Satanás, e esse livro é uma poesia, ela não é um livro histórico que você vai falar sobre uns relatos que aconteceram, mas é a mensagem de Deus para o seu coração, é o Espírito Santo usando o livro de Jó para falar ao seu coração. Jó é a palavra de Deus para a nossa vida, para o nosso coração, mas entretanto ele é uma poesia que Deus usa para falar ao seu coração. E nessa poesia, que retrata muito da vida de sua época, havia nesse período histórico muitos homens que poderiam viver como Jó, ter as mesmas características de Jó. Então Jó é um modelo, é um exemplo do seu tempo, e Deus fala através da sua palavra no livro de Jó. Mas esse Jó, ele estava vivendo um momento de dificuldade, porque ele havia perdido seus filhos, ele havia perdido sua riqueza, ele havia perdido tudo que ele tinha. Não era mais um homem rico, e sim, agora ele era um homem doente, era um homem cheio de problemas, e era um homem que estava na miséria e passando por sofrimentos, e ele entrou numa crise. Jó entrou numa crise, por quê? Porque à luz da justiça retributiva, aquela justiça que diz que se você faz tudo certo, você é abençoado, se você faz tudo errado, você é amaldiçoado, Jó, ele usa como pano de fundo esse conceito. Então ele se julgava uma pessoa muito boa, ele se julgava uma pessoa reta, ele se julgava uma pessoa que andava de acordo com os preceitos de Deus. Então ele vai diante de Deus várias vezes ao longo do livro e reivindica diante de Deus para si uma justiça. E os amigos de Jó olham para ele e falam assim: Jó, as coisas estão dando tudo errado para você. Em outras palavras, eles dizem: Jó, vai resolver esse teu problema com Deus, porque alguma coisa você fez, você tem que morrer, você não tem mais jeito, Jó, alguma coisa no teu passado está te amaldiçoando. E quem é que acredita nessa justiça retributiva?
nos tempos de Jesus eram os saduceus, eram os fariseus. Os judeus acreditavam muito nisso. Jesus não acreditava na justiça retributiva, Jesus não ensinava a justiça retributiva. Lá em João capítulo 9, verso de 1 a 3, lá diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nasceste cego? Respondendo Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então nós vemos aqui uma situação que retrata bem esse conceito de justiça retributiva que os fariseus tinham, que os fariseus utilizavam para lidar com tudo. Ou seja, aquelas pessoas que tinham doença, aquelas pessoas que tinham problemas, eram coxos, paralíticos, cegos, todos eram considerados excluídos da bênção de Deus porque eles teriam cometido algum pecado ou seus pais teriam cometido. E o que o sofrimento de Jó trouxe de benefícios? Antes, Jó tinha uma crença em Deus. Antes, Jó ele seguia uma religião. Deus para ele era uma religiosidade. Mas quando Jó passa por todos esses problemas, e ele dialoga com Deus, e ele reclama com Deus, e Deus repreende Jó, e Deus fala com Jó: Jó, aonde você estava quando eu mandei as águas do mar seguirem e pararem onde pararam, quando eu fiz os céus e a terra, onde você estava, Jó? E Deus mostra o seu poder, e durante uma longa conversa, um longo período de crise, eles se relacionam e Jó tem a oportunidade de conhecer Deus, porque nesse relacionamento, Jó ele não está conversando com um Deus tirano, que quer o mal dele, mas sim um Deus que lhe oferece misericórdia, um Deus que ouve, um Deus que nos escuta. Nós às vezes passamos por crises, nós dizemos que não, mas reclamamos muito com Deus, fazemos queixas, porque no fundo, nos consideramos pessoas justas, pessoas boas, e aí vemos os nossos vizinhos que não temem a Deus, os nossos amigos que nunca acreditaram em Deus, estão prosperando, e aí reclamamos com Deus: Senhor, por que as coisas estão dando errado para mim e o meu amigo ele está prosperando? O que é isso? Isso é justiça retributiva. Nós às vezes estamos contaminados por essa justiça retributiva, essa coisa de reivindicar diante de Deus um merecimento. Jó foi restituído, mas a experiência é melhor do que a recompensa. Sabe o que acontece no final dessa história? Jó ele é restituído de todos os seus bens, Jó ele é restaurado de sua saúde, Jó ele retorna às atividades que ele fazia antes, e ele volta a ser um homem aos olhos dos homens, né, do seu tempo, uma pessoa muito abençoada. Entretanto, Jó ele chega a uma conclusão. Ele chega à conclusão que a experiência é melhor do que a recompensa. Sabe por quê? Porque ele se chegou mais para perto desse Deus e se relacionou não com uma pessoa comum, mas com o Senhor do universo, aquele que criou os céus e a terra. Jó teve a oportunidade de conversar com Deus. Nas nossas crises, nas nossas dificuldades, podemos achar que aquele seja o momento pior de nossas vidas, para nada serve, mas Deus vê e tenta nos mostrar a todo tempo que nos momentos de oração, em que estamos clamando e conversando com Deus, é a hora que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Levamos como lições para as nossas vidas. Aprenda a viver sem respostas. Há muitas coisas que nos acontecem e nós não temos resposta. Não significa que Deus não nos ama, que não estamos no caminho certo ou que a nossa vida não vale. Há muitas coisas na vida que não tem resposta e você precisa aprender a viver sem resposta. O que importa é viver com Deus. Outra lição: não seja tão rude com você mesmo, apenas caminhe na direção certa. Quantos estão
há muitos anos tentando conquistar algo e não conseguem, e você um momento chega assim, eu vou desistir, sabe por quê? Eu nunca consegui. Jó, muitas vezes ele pensou assim também, ele quis desistir. Mas irmãos, a vida é uma caminhada, o que importa para nós é caminhar na direção certa. Talvez você nunca tenha conseguido largar um vício, eu digo para você, não largue Deus, não abandone o Senhor, só porque você tem fracassado na sua tentativa de largar o vício, de largar hábitos pecaminosos, de largar coisas que você considera errado, e aí você desiste, e aí você volta a cometer as coisas erradas e abandona Deus. Deus nunca te abandonou, Deus ele será o último a abandonar essa peleja. Então eu digo para você, irmão, não desista, porque o importante é você continuar caminhando na direção certa, ainda que o sucesso, a resposta ou a vitória sobre o teu problema não tenha chegado. Uma outra coisa que você precisa se prender: ter fé não é conhecer a explicação de tudo o que acontece, mas sim confiar naquele que faz as coisas acontecerem. Então, a fé não é só porque você não tem a explicação para as coisas que você não tem fé, ou que a fé não serve. Tem muitas coisas que não tem explicação, mas você precisa continuar caminhando na direção de Deus. A justiça retributiva, sabe o que é a justiça retributiva? Essa coisa de reivindicar diante de Deus aquilo que você merece. A justiça retributiva é o que Jó diz que ele se sentia. A justiça retributiva é águas que se retiram do mar e o rio que se esgota e fica seco. Mas eu quero te apresentar uma outra coisa. Existe uma outra coisa muito melhor, muito mais profunda e que vem de Deus. Ela se chama a graça de Deus. A graça de Deus, ela é, sabe o que? A árvore que se renova ao cheiro das águas. O que você prefere ser? Você prefere ser, irmão, as águas que se retiram do mar e o rio que se esgota e fica seco, ou você prefere ser a árvore que se renova ao cheiro das águas? As águas do Espírito, elas vêm para nos renovar. Caminhando para a conclusão dessa mensagem, eu quero fazer aqui uma grande diferença entre Jó e Jesus Cristo. Jó, ele representa essa justiça retributiva, essa coisa de reivindicar direitos diante de Deus, essa coisa de ter dificuldade de aceitar quem você é e desistir e esmurecer diante das lutas. Jó, ele é o homem que fracassa. Cristo é o homem que vence, que tem vitória sobre o pecado. Se o livro de Jó, ele vem a nos ensinar muitas coisas, o que ele tem de mais profundo para nos ensinar é que o homem, ele não consegue vencer sozinho. Cristo veio para nos dar a vitória. Jó, ele representa a raça humana que fracassa em sua tentativa de ter merecimentos, em sua tentativa de autorredenção. Jesus Cristo, ele veio para dar a redenção para aqueles que não conseguiram, ou seja, ninguém consegue se autorredimir. Por isso Cristo, ele veio para nos redimir, aqueles que não conseguem se redimir sozinhos. Então, Jó sofreu e reclamou com Deus. Jesus sofreu em nosso lugar, por amor, em obediência a Deus. Quer ver outra comparação? Outra comparação é: justiça retributiva faz o bem para ser recompensado, mas a graça nos ensina a fazer o bem porque Jesus fez por nós. Outra, justiça retributiva faz o bem a quem merece. Já a graça nos ensina que se o teu inimigo tiver sede ou fome, você deve ajudá-lo. A justiça retributiva duvida do amor de Deus, assim como Jó, ele duvidou do amor de Deus, muitas vezes, no seu momento de crise. A justiça retributiva, ela duvida de Deus quando as coisas andam ruins, mas a graça nos ensina que a graça nos basta e que o poder de Deus se aperfeiçoa nos momentos
de fraqueza, conforme diz 2 Coríntios 12, 7 a 9. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, levamos para casa este aprendizado, que nós não merecemos nada, que nós enfrentamos crises. Talvez você esteja enfrentando crise na sua vida, crise de meia-idade, crise de enfermidade, crises com seu filho, crises com seu marido, crises de desemprego, ou crise das suas próprias limitações, com as suas coisas que você não consegue. Eu quero dizer para você, a partir dessa palavra, a partir do que o Espírito Santo nos ilumina e nos mostra e nos impulsiona, que você deve continuar caminhando, porque Deus não desistiu de você e nem dessa peleja. O importante, irmãos, é continuar caminhando, porque aquilo que Jó aprendeu, nós também aprendemos nesse dia, nesta palavra. Nós aprendemos que a experiência é maior do que a recompensa. Deus pode te dar muitos prêmios e recompensas a partir da sua perseverança. Você vai conseguir alcançar seus prêmios, o seu sonho, os seus objetivos. Você vai conseguir, você vai alcançar. Um dia você vai alcançar. Mas isso não importa se você vai alcançar. Sabe por quê? Porque a experiência com Deus, viver um relacionamento com Ele, conhecer essa profundidade de Deus, a presença do Pai, o abraço do Espírito Santo em nossas vidas, isso vale muito mais do que a recompensa. A experiência com Deus é muito mais profunda e muito mais gloriosa do que a recompensa, porque a nossa recompensa é Jesus. A nossa recompensa é Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no nosso coração, ó, dá-me forças pra continuar. Firme, meu Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz clamam em nome de Jesus. Alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, meu Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração.
estão, meu, firme nas promessas. E assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Vamos estar fazendo uma oração final, oração de envio. Senhor Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade na sua casa, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelos seus feitos em nossas vidas. Declaramos que somos, Senhor, totalmente dependentes de Ti. E só Ti, meu Pai, pode cuidar de cada um de nós. Só Tu, Senhor, para nos livrar, para amparar e cuidar de nossas famílias, Senhor. Entregamos nossas vidas nas Suas mãos, ciente que Tu faz o melhor por nós. Senhor amado, também rogamos a Ti pela nossa nação. Rogamos a Ti pelas famílias que perderam seus entes queridos, meu Pai, que Tu possa ir de encontro, confortando os seus corações, meu Deus. Também rogamos a Ti, meu Pai, por aqueles que buscam, meu Pai, pela cura dessa pandemia, Senhor, desse vírus, que Tu possa estar iluminando, que Tu possa estar, Senhor, clareando suas mentes na busca, Senhor, de uma vacina. Pai amado, rogamos a Ti também pelas famílias da nossa igreja, que Tu esteja, Senhor, atuando na vida de cada um. Eu não sei, Senhor, o que precisam, mas Tu sabes muito bem de suas necessidades. Pai amado, também rogamos a Ti pelas nossas sociedades internas da nossa igreja, que Tu esteja abençoando as lideranças, os líderes, meu Pai, assim como nosso pastor, esteja, Senhor, atuando na vida de cada um, Senhor, dando da sua misericórdia, Pai. Obrigado pelos seus cuidados para conosco, meu Deus, obrigado pelo cuidado com nossas famílias. É no nome do Seu Filho amado Jesus que nós oramos a Ti, agradecidos. Amém.